Eu quero ler com vocês Números, capítulo 21, verso 10 ao 20. 10 ao 20. A princípio, você vai ler esse texto, você não vai entender nada. E nem eu entendia também nada. Você vai ver o que tem nesse texto para dar alguma coisa para mim, né? Para mim em particular. Mas eu quero pedir graça de Deus para nós extrairmos uma mensagem aqui nessa noite que Deus vai falar com você através desse texto aqui. Pode estar certo, viu? Diz assim, versículo 10. Os israelitas partiram e acamparam em Obode. Depois partiram de Obote e acamparam em Ige-Abarim, no deserto de fronte a Moabe, ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Partiram dali e acamparam do outro lado de Armon, que fica no deserto, que se estende ao território amorreu. Armon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e Asmorreu, e por isso se diz no livro das guerras do Senhor. Grave bem isso, por isso que se diz no livro das guerras do Senhor. Você não conhece esse livro, nunca viu, nem vai ver, tá? Vaeb em Surfá e os vales, Armon e as ravinas dos vales, que se estendem até a cidade de Ar e chegam até as fronteiras de Moabe. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo, eu lhe darei água. Então Israel cantou essa canção: brote água, ó poço, cante a seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cedros e cajado. Então saíram do deserto para Matanã, de Matanã para Naliel, e Naliel para Bamote, de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo do Pisga, defronte do deserto de Gesimon. Eu nem peço para você dizer amém, que não dá conta. Nem para dizer amém eu tenho certeza que não tem inspiração. Mas deixa eu ler o texto aqui anterior, o anterior aqui, para a gente entender um pouquinho melhor, tá? No versículo capítulo 21, no capítulo anterior, diz um texto que diz assim, o texto que está no primeiro versículo, é que o povo, versículo 20, versículo 21, versículo 4, fala assim: partiram eles do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Então grava comigo: impaciente no caminho. Repita comigo: caminho. Falou contra Deus e falou contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. E nós detestamos essa comida miserável. É esse texto aqui que vai explicar o texto seguinte, tá? Vamos lá. Deus tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós. Eu quero extrair aqui, a mensagem que eu vou falar aqui é a geografia espiritual da sua vida. A geografia espiritual da sua vida. Vou usar esse texto aqui para fazer essa reflexão. A geografia, diga assim, a geografia, diga comigo, a geografia espiritual da minha vida. É sobre isso que eu quero falar. Muito bem. Aqui está contando para nós a história do povo de Israel no deserto. Moisés, do Egito até o monte Pisga, ele teve 7 guerras e 7 vitórias. 7 guerras e 7 vitórias.
Bom, nesse capítulo 21, a gente tem aqui o momento em que o povo de Israel, eles ficaram meio desgostosos com a situação que estava passando, vivendo. Eles ficaram meio temeroso, arrependido, meio rebeldes, né, com aquilo que estava passando. E fizeram essa colocação absurda aqui. Eles disseram, a conclusão do texto é que o povo ficou impaciente, perdeu a paciência. Assim que eles perderam a paciência, veio então a revolta, o desgosto, veio umas frustrações, né, as lembranças e assim por diante. Aí eles falaram essas coisas que eu acabei de ler aqui para vocês. Eles falou contra Deus, falou contra Moisés e falou o seguinte: ó Moisés, você não tirou do Egito para nós morrermos no deserto. Moisés, não aguentamos mais esse pão, esse tal de maná. Não há água, Moisés. E além do mais, nós estamos detestando esta comida miserável. Olha o termo. Este pão miserável. Nós estamos enfadados desse pão miserável. Consequência disso, no texto abaixo, o Senhor enviou serpente venenosa que morderam o povo lá, o povo morreu, parte do povo. Aí eles arrependeram, oraram, arrependeram, né? Arrependeram do que estava, confessou seus pecados, porque havia falado contra Deus e contra Moisés. Orou pedindo que o Senhor retirasse a serpente do meio deles. Deus fez então, Moisés fez então aquela serpente de cobre, né? Botou na haste, que é símbolo da pessoa de Cristo Jesus. Bom, então, vamos lá. Eu quero que a gente entenda uma coisa bem clara. Deus deixou para nós bem claro, no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, tem um versículo tremendo que fala assim: pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, olha, da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, Romanos 15, 4. Então, na verdade, os livros do Antigo Testamento, e especialmente o trajeto de Israel do Egito para Canaã, a geografia do deserto, ela espiritualmente, ela traz para nós um mapa da nossa vida espiritual. Só uma coisa, a sua vida, por mais ruim que você pense que seja, nunca vai ser pior do que 40 anos no deserto. Ou não é? Nunca vai ser. Por mais ruim que a pessoa pensar que a vida dela não compara com 40 anos no deserto. Então, Deus deixou para nós bem claro um retrato, deixou para nós um escrito, né? Deixou para nós um testemunho de como ele lidou com o povo dele através do deserto e cumpriu a sua vontade, cumpriu a sua palavra, cumpriu aquilo que Deus determinou que ia cumprir. Aí quando nós queremos falar sobre esse texto aqui, a gente vai falar sobre a nossa travessia no deserto. A nossa travessia no deserto. Nós não estamos no deserto fisicamente falando, né? Nós estamos no deserto espiritual. Então, a gente tem que ter essa compreensão.
primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o verbo partir. O verbo saliente na vida do povo de Israel é esse: partiram, 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 partiram. Ou seja, não ficaram prancheado, acomodado, desanimado, ou não continuaram, não, partiram. Partiram quer dizer avançaram, continuaram, perseveraram, e assim por diante. Então, o primeiro entendimento que a gente tem na nossa geografia espiritual, nosso trajeto deserto, é a gente partir. Ou seja, não há nenhum oásis que possa nos encantar da terra. Nada pode nos encantar. Se você vive no deserto, encontra um oásis, água cristalina, palmeiras, frutos gostosos, doces, tâmara, aí você, rapaz, eu vou ficar por aqui. Para que eu continuar? Vou ficar por aqui. Mas a palavra de ordem é essa: temos que continuar, temos que avançar. Aqui não é o nosso descanso, aqui estamos de passagem. O nosso alvo, o nosso objetivo é mais além. Nada vai me encantar nessa terra, nada vai ser motivo de eu desistir de continuar servindo a Jesus e aguardando na sua bendita promessa. Nenhum oásis dessa terra pode me encantar. Algumas pessoas às vezes encantam com a vida, encanta com o emprego, encanta com a cidade, encanta com algum lugar, encanta com a amizade, encanta com as pessoas desse mundo. Não encanta com nada, irmão. Encante com Jesus. Fique encantada com Jesus, porque Ele é o melhor da nossa caminhada. Não encantar com nada, Agora, e não desanimar por ter de partir, Partir. Às vezes, esse partir aqui, esse ter que partir, envolve a nossa carreira espiritual. Envolve a nossa continuidade da fé. Envolve o nosso dia da fé, E a ordem é essa: não desanimar. A Bíblia é bem clara. Deus, olha o texto que Paulo falou. Deus, escreveu tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, porque por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente da Escritura, para a gente não parar. Não parar. Agora, essa travessia no deserto, essa geografia das nossas vidas no deserto, compara com a geografia do povo de Israel no deserto. Montanhas, vales, outeiros, inimigos, perigos, desafios, fronteiras. É a realidade, irmão. Realidade. Nós estamos assim. Tem dia que nós temos que atravessar uma montanha. E tem dia que nós temos também de pranchear no vale. Tem dia que a gente passa na fronteira de inimigo. Tem dia que a gente passa perigo e tem desafios. É normal da vida. Desafio de toda espécie, de toda natureza. Desafio econômico, desafio financeiro, desafio familiar. Às vezes nós temos inimigos, os inimigos que nós nem conhecemos e nós sabemos que existem. Aqueles que não querem que você vence, aqueles que não querem que você persevera, aqueles que querem que você cante a vitória, aqueles que querem que você pare, desista, que você prancheie e dê por vencido a sua vida, a sua carreira espiritual. São inimigos, e nós temos. Ninguém se iluda que tem. Ninguém iluda que tem. O mundo não te aplaude por você ser fiel e santo não, querido.
O mundo não fica encantado com a sua fidelidade a Jesus, não. Ao contrário, ele fica com ódio e vontade de acabar com a sua motivação espiritual. Então, a nossa geografia espiritual, nós temos algumas coisas que nos leva a ter que, nos obriga a contornar para nós não envolver em contendas. Moisés, vamos contornar esta montanha, vamos contornar essa cidade, esse lugar, para a gente não entrar em contendas, a gente não fazer guerra, Às vezes a gente tem que renunciar a algum benefício para evitar uma guerra, faz parte da caminhada, E Hebreus fala bem claro para a gente assim: seguir a paz com todos, enquanto não torneis mal por mal, mas segui a paz com todos. Romanos exorta a gente a procurar a paz, enquanto você puder, prevaleça, defenda a paz, Então a gente às vezes tem que renunciar. O pai tem que renunciar a alguma coisa, o filho renuncia a outra coisa, o irmão outra coisa, a esposa outra coisa, o esposo outra coisa, para a gente viver em paz. A gente viver em paz. Então, enquanto você puder, prevaleça a paz em você. É o que dá ensina para a gente. Agora, na vida aqui, da travessia da nossa vida do deserto, por vezes a revolta, por vezes há questionamento, por vezes dá vontade de desistir, por vezes a gente quer reclamar, e a gente reclama mesmo, não tem jeito, principalmente brasileiro, latino-americano, reclamador por natureza. Se chove, reclama porque está chovendo. Se faz sol, reclama porque faz sol. Se tem vento, reclama porque tem vento. Se não tem vento, reclama. Se faz frio, reclama. Nós reclamamos por tudo, É da natureza do homem, principalmente do brasileiro, A gente às vezes reclama. Às vezes a gente quer abandonar a carreira. A gente às vezes, comum da gente, irmão, a gente leva a fazer comparação, Comparação. É extravagante, mas é verdade, De vez em quando a gente pensa: puxa, fulano de tal, não vale o cheiro do meu sapato, está vencendo, e eu estou aqui com fé, vivendo, sendo fiel, e as coisas estão arrastando, Aí fulano era meu colega, rapaz, mas ele venceu, está lá em cima, e eu não consegui ainda superar. Eu não sei como ele conseguiu, que eu não cheguei lá. Aí faz essa comparação. Meu irmão, meu primo ficou rico, eu fiquei pobre até hoje, meu Deus. Aí faz essas comparações. Faz as comparações. Assim por diante, tem outras comparações. E essas comparações, a Bíblia condena a gente. Fala: não faça comparação um com o outro, porque isso é imaturidade. É imaturidade. Já pensou se o povo de Israel chegasse daqueles países todo murado, todo organizado, tudo bem, exército formado, fartura na mesa, eles no deserto fizessem comparação? Mas não é possível. Esse povo vivendo aí nessa tranquilidade, nesse conforto, e eu queria esse deserto. Vou desistir disso. Vou voltar atrás. Não está valendo a pena. Mas isso, irmão, é a nossa travessia. É a nossa travessia. Você revolta. Você reclama. Você questiona. Você quer desistir. Agora só tem uma coisa: no corredor que eu entrei e você entrou, não tem volta. Lá no Egito tem aquelas pirâmides. Para você entrar nas pirâmides, é um corredorzinho estreito, você faz assim, e vai. Mas depois que você entrou naquele corredor, volta não. Você voltar, você vai cair, passa por cima de você, não quer nem saber. Passa por cima de você, porque nesse corredor da fé não tem volta. Não tem volta.
Não iluda, se você voltar, você vai arrepender. Se você for voltar, você vai chorar lágrimas de sangue. Não tem volta, continue. Custe o que custar, continue. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 14, versículo 22. Fala bem assim para nós. Fortalecendo os discípulos e os encorajando a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações, se quisermos entrarmos no reino dos céus. Ô irmão, eu nunca preguei para você que ser crente fica livre de tribulação. Eu nunca preguei para você que ser crente é uma vida sem problema. Eu nunca preguei para você que ser crente nunca mais vai faltar dinheiro para você. Nunca mais vai faltar emprego para você. Nunca mais vai faltar dificuldade para você. Depois de ser crente, você entrou naquele estampe de maravilhas, de doçura de vida, jardim florido. Quem te pregou isso, ou quem falou para você aí, te mentiu, vendeu o peixe estragado. Porque ser crente é lutar. Ser crente é para guerreiro, tá? Ser crente é para guerreiro. Guerreiro. Aí, a gente tem que ter essa consciência. Agora, o problema do povo de Israel, esse capítulo aqui está escrito, eles estavam quase chegando no Monte Pisga, estava quase chegando. O problema que atrapalhou, que foi problema seríssimo para o povo de Israel, achei esse aqui que eu quero extrair. Eles perderam a paciência, ficaram impacientes. Eu estava pensando, meu Deus, se faltar para nós paciência, a gente vai fazer a mesma coisa, Jesus. Se faltar para nós paciência, a gente vai ficar doidinho, varrido, vai gritar igual eles gritaram. E perdeu a paciência. O povo tornou impaciente no caminho. Irmão, dirigir gente impaciente é custoso. Ele perde o controle. Ele perde o equilíbrio. Ele perde a educação, a civilização. O homem paciente fica atrevido, ele fica perigoso, ele fica violento, ele fica bravo, perdeu a paciência. Aí, a gente quando é exortado pela Bíblia, sede pacientes na tribulação, sede paciente no sofrimento, sede paciente nas lutas. Aí pensa, para que isso? Me exortar a ser paciente. Sabe por quê? Para atravessar o deserto, tem que ter paciência. Para atravessar a geografia espiritual da nossa vida, tem que ter paciência. Se você perder a paciência, você vai gritar, upa. Você vai reclamar. Você vai reclamar para o pastor da sua igreja, vai achar ele, vai começar a reclamar dele que não está valendo o esforço de vir na igreja. Você vai reclamar para Deus, todo mundo não está vendo, o Senhor parece que não existe, e vai reclamar para Deus mesmo, vai reclamar para o pastor da igreja, para os diáconos da igreja, para os presbíteros da igreja, vai reclamar um para o outro aí, reclamando porque está impaciente no caminho. E nesta noite eu queria pedir, Deus podia dar graça para você, Deus, derrame sobre o povo da Betesda paciência para resistir à caminhada, Senhor. Aleluia, aleluia. Romanos 8, capítulo 18 de Romanos, o texto paciência que é interessante a gente ler. Romanos 8, versículo 18, fala bem assim para a gente, olha aqui: considerem os nossos sofrimentos atuais, não pode ser comparado com a glória que nos está
que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa libertação dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dor de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos as primícias, temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filho, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Amém? Aguardamos pacientemente. O único recurso para a gente estar de pé quando Jesus voltar é nós estarmos aguardando Ele pacientemente, sem agonia, sem aflição de espírito, sem desespero de causa, sabem? Sem reclamação, sem questionamento, mas pacientemente aguardando a sua promessa gloriosa. Olha aqui, Hebreus 6:3 fala sobre Abraão. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Eclesiastes 7:8. Olha, a paciência é melhor do que o orgulho. A paciência é melhor do que o orgulho. Então, meu irmão, o segredo é este: não perca a sua paciência. Está difícil? Paciência. Está apertado? Paciência. Está doente? Paciência. Está em dificuldade? Paciência. Está chorando? Paciência. Está alegre? Paciência. Paciência é o segredo da nossa vitória. Aleluia. Aleluia. Aí, faltou paciência e o problema maior que eles encontraram, que fizeram, foi rejeitar a provisão de Deus. Rejeitar. Eles chegaram a falar: pão miserento, pão miserável, esse pão abominável. Quer isso não? Mesmo gosto todo dia, mesma cor todo dia, é o mesmo ritual todo dia. Tem que pegar lá, amassar, tal, triturar e comer, e não pode guardar. Estou enjoado disso, Senhor. Está enjoado disso? Está cansado disso? Então, vê se acha solução para você, se não for isso. Vê se tem outra alternativa, se não for essa. O maná, meus irmãos, o maná, Deus deu a receita do maná. Apesar que a receita o homem não tinha, era pão de anjo. Receita celestial, receita angelical. Mas era um pão que tinha todos os ingredientes necessários para eu matar minha fome e fortalecer o meu corpo. Ele tinha todos os ingredientes especiais para me dar sustento, garantindo o meu sustento. Ele me trazia fortalecimento e me dava saúde. Então o maná, ele podia até não ser assim, gostoso como um pão de fermento aí, com um chocolate no meio, um requeijão no meio, pode não ser igual. Mas este pão com todos os ingredientes não tinha o sustento que o maná tinha. Ou seja, meus irmãos, o maná é o seguinte, é o símbolo da palavra de Deus. Quem me sustenta nessa caminhada não é outra coisa, não tem outra forma, não tem outro jeito, é aqui ou não é aqui,
É isso ou não é isso? A única coisa que me faz fortalecido, com saúde, sustentado, garantir o meu amanhã, é eu alimentar da palavra de Deus. Eu não posso perder o gosto da Bíblia, da palavra, porque ela é alimento para mim. A Bíblia me consola, a Bíblia me fortalece, me dá sabedoria, me dá esperança, me dá discernimento, me dá contentamento, me dá poder, me dá autoridade, me dá conhecimento, e assim por diante. Como eu posso enjoar da Bíblia? A Bíblia tem que ter para mim gosto de mel, que quando eu leio, quando eu mastigo as suas palavras, adocica a minha alma, adocica a minha vida, né? Salmo 119, 16: tenho prazer nos teus decretos, e não esqueço da tua palavra, ó Senhor. Aleluia. A Bíblia como martelo que esmiuça a penha, né? Com pão que nos alimenta, com água que nos satisfaz a nossa sede, como verdade que nos santifica e nos liberta, como bússola que nos guia. Aí, muito bem, eles começaram a reclamar do pão, do maná, fala mal do Moisés, fala mal do pão, né? Falar contra Deus, né? Falar contra Deus. Falar contra Deus. Falar contra Deus. Estágio. Aí é interessante que eu acho nesse texto aqui, é porque